Qual que é o momento ideal para contratar? É quando você está precisando ou quando você não precisa? Eu tenho um aprendizado disso, Maria Rita, Verônica, que é assim, quando você está precisado, você está com a guarda baixa. É. Então, você, pequeno empresário, principalmente médio empresário, eu tenho alguns mentorados, clientes que me deparo com isso com frequência, em que você tem determinada situação, seja porque o seu negócio cresceu demais rápido, seja porque quem fazia saiu, enfim. Sim. E aí você se torna precisado. Você baixa a guarda, você tem um cliente ali fora querendo comprar, tem uma oportunidade para explorar e você não tem quem faça. Você está precisado. O que é que você faz? Você compra aquele cara que falou o que você quer ouvir, Sim. você contou uma história bonita, Você baixa a régua. baixa a régua, uma semana depois você tem problema. Você pergunta, é melhor ficar sem funcionário ou ficar com uma pessoa que não está produzindo aquilo que se espera dela ou realizando o trabalho que ela precisa realizar? Na minha visão, Maria Rita, eu prefiro que a pessoa não esteja no lugar, porque a pessoa no lugar, dependendo da postura, do comportamento dela, ela alicia outras pessoas e aí desgoverna o setor. Olá, o Acelera Empreendedor está no ar e hoje nós vamos falar sobre como contratar e reter talentos. Para esse papo, eu recebo aqui no estúdio José Mauro Rocha de Barros. Ele é autor do livro Sementes de Futuros, ensinando crianças e adolescentes a projetarem seus futuros desejados. Um best-seller na categoria na plataforma Amazon. José Mauro é engenheiro mecânico, pós-graduado em Engenharia de Qualidade pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem MBA em Gestão Estratégica. É diretor regional da Associação Brasileira de Mentores de Negócios no Espírito Santo, ABNEM, e membro do Comitê de Empreendedorismo do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo, IBEF-ES. Além de ser empreendedor, escritor e colunista. Parceiro regional da Universidade da Pensilvânia no programa de possibilidade global de network. Ele tem experiência na gestão de gente em empresas como Americanas, Chocolates Garoto e Mineração Rio do Norte. Com experiência também na implantação de importantes projetos de gestão de talentos com profissionais do mercado nacional e internacional. José Mauro, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, Verônica. É um prazer estar aqui. Prazer estar com todos, aqui com a colega Maria Rita. Quero contribuir da melhor forma para esse debate de um assunto tão relevante para nosso estado e para o país. Perfeito. E recebo também Maria Rita Salles. Ela é psicóloga e PhD em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, professora e orientadora de pesquisas de mestrado e doutorado na Flórida e atua como consultora organizacional desde 1991. Maria Rita também é fundadora da Design Gente Consultoria. Maria Rita, obrigada por tirar esse tempo para vir aqui e compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. E agora que vocês já conheceram os nossos convidados, eu quero lembrar que o Acelera Empreendedor é uma realização da Aguiar Aceleradora de Ideias e nós temos uma parceria institucional com a FAESA. Nossos episódios são gravados aqui no LACOS, o Laboratório de Comunicação e Mercado dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA. Agora, bora para a nossa conversa, que esse assunto rende. Muito assunto. Bom, primeiro eu queria entender com vocês o que está acontecendo nesse mercado de trabalho que está todo mundo reclamando da falta de mão de obra. No nosso país existe um entendimento de que o trabalho é um ambiente perverso, é um ambiente aversivo, é um ambiente que sobrecarrega as pessoas. Eu entendo assim. Segunda questão, isso é histórico. Segunda questão, quando nós observamos pais que começaram a trabalhar aos 11, 12, 13, 14 anos, eles naturalmente desenvolvem a ideia de que eles não querem essa mesma realidade para os filhos. Então,
o ingresso no mercado de trabalho é tardio. Uhum. Tem pessoas com 25, 30 anos que nunca trabalharam como CLT, Uhum. né, com carteira de trabalho, para quem não entende a sigla. O terceiro aspecto é a questão da pressão. Os resultados precisam ser cada vez amplificados. E aí, quando você tem um grupo de pessoas que não funcionam na ordem do trabalho, o time que fica na empresa é reduzido. E esse time aqui, ele é de verdade, ele assume uma carga ostensiva e maior do que a possibilidade. O que gera pessoas com emissão de atestados, com aumento de absenteísmo, aumento de turnover, a rotatividade. E tem o despreparo, por último, né, José Mauro? O despreparo de uma liderança para fazer com que a empresa seja uma sala de visita confortável. Não estou dizendo com isso que a empresa tenha que ser um lugar de lazer. Empresa é para trabalhar, empresa é para produzir. Mas, minimamente, se o líder fosse preparado, e eu não estou dizendo que isso é responsabilidade somente dele, mas se o líder fosse preparado para trabalhar com o colaborador, com o funcionário, como queira, na ordem de essa pessoa é um cliente interno e eu preciso tratá-la com respeito, consideração, atenção, eu entendo que as pessoas teriam mais vontade de permanecer no ambiente de trabalho. Na minha visão é assim. Agora, a gente tem mais vários outros aspectos aí relacionados, né? A senhora mencionou um pouquinho aí a questão da rotatividade, né? José Mauro, o que o senhor traz aí pra gente? Eu concordo com todos os elementos trazidos pela Maria Rita, ratifico, amplifico, complementando uma série de aspectos, como, por exemplo, na nossa cultura latina, existe na linguagem uma palavra chamada tripalium. O que é o tripalium? Era um instrumento de tortura, lá num passado distante, em que o trabalhador, especialmente no passado o trabalhador da área rural, ele era torturado, colocado para trabalhar, ou seja, ele era colocado em condições adversas para executar uma tarefa. E esse significado que ela usou a palavra certa, que é cultural, se introduziu na vida social de forma que tudo que é relativo a trabalho traz dessa memória inconsciente, distante, esse significado. Quando eu me levanto para ir desenvolver a minha atividade profissional, eu vou para uma tortura. Isso é muito intrínseco na nossa cultura brasileira, né? Alguns outros países não têm isso. A ideia é só lembrar do Zé Carioca, não sei se você conhece, Zé Carioca. mas o Zé Carioca era um cara que todo mundo admirava quando era mais jovem, criança, porque ele era um malandro. A figura do malandro no Brasil é muito mais valorizada do que a figura do profissional, do trabalhador, do empreendedor, do empresário, né? Você ganhar vida sem fazer nada, você ludibriar é uma habilidade a ser desenvolvida e desejada e enaltecida. Isso distorce bastante o ambiente profissional, reforçando a primeira parte que ela mencionou. O momento atual, o que eu percebo, e não tem nada de genial nessa percepção, é ver o nosso país tem vivido nos últimos muitos anos numa bipolaridade. Se eu entendo que determinada situação é A, o outro entende que tem que se posicionar em B. Alguém fala em azul, eu falo em amarelo. Então, tudo que é pertinente a essa coisa de desenvolver uma carreira, desenvolver um trabalho, empreender, tomar risco, tem todo um conjunto de posicionamentos que... Por que você vai trabalhar? Você vai trabalhar para outro, ele vai se dar bem e você não. O patrão vai ganhar dinheiro, ficar rico, e você, coitadinho, vai ficar pobre. Esse antagonismo
permanente faz você pensar assim, bom, por que eu não vou por que eu vou trabalhar tanto se quem vai ganhar é o outro? Então, peraí, esse outro algum dia foi você que levou adiante o desafio. Pagou o preço, acordou cedo, foi à luta, teve decepção, frustração, como a Maria estudou, a Maria Rita fez isso, você fez isso, eu fiz isso. Vou dar um exemplo prático sem autoenaltecimento. Eu me formei numa época muito difícil do mercado nacional, na década de 80. Eu me lembro de ter mandado 12 currículos. Eu achei que eu tinha mandado muito currículo. Como não... Não, Vitória tinha Vale do Rio Doce, Aracruz Celulose, Cezan, Ferriaço, um pouco mais que isso. Eu me movimentei para outros lugares no país. Fui para Minas Gerais, no interior, fui para o interior do Pará, a 1.000 quilômetros de Belém. Rio de Janeiro. Só ia de avião para aquele local. Depois fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, voltei para o Rio. Eu fui buscar o meu caminho. Paguei o preço, morei sozinho, morei em condições adversas, me casei, fui morar num lugar longe de tudo. Eu não me acomodei na situação de que é culpa do governo, é culpa e o que eu percebo hoje, Verônica e Maria Rita, todos têm uma opinião, essa opinião é antagônica, oposta à grande maioria da situação que está vigendo, e, curiosamente, as posições são de eu me dou o direito de não fazer enquanto não tiver a condição favorável. E aí você se identifica com situações, a primeira vez que eu vi essa expressão, eu fiquei muito curioso, atordoado, que é a expressão nem-nem, que existe no mundo inteiro isso. O que é nem-nem? Deixa eu entender. É o cara que nem estuda nem trabalha. Maria Rita, a gente que já é um pouco mais séria. Maduro. Faz o quê, né? O que é isso? Seus pais aceitavam você em casa, sentadinha, olhando para a TV, dormindo até tarde. Não existia essa permissão, essa autorização para você ser nem ninguém na vida. Não existia. Você, desde jovem, era condicionado a ser alguém na vida. Hoje, não ser ninguém na vida é uma posição, né, muito curiosa. E, então, a gente já falou da questão, né, dos jovens entrando mais tarde no mercado de trabalho, dos nenéns, né? E o que mais, assim, a gente pode trazer de elementos que estão gerando essa situação, né? Por exemplo, a questão da rotatividade, da informalidade. O que mais que vocês trazem? Porque a gente sabe que isso é multifatorial, né? Multifatorial, essa palavra. Eu posso agregar um aspecto que eu experimento bastante nas minhas consultorias. As pessoas pedem demissões por conta da ausência de preparo da liderança. Não sei se com você é assim. Mas eles simplesmente não suportam a forma como são tratados por algumas lideranças e eles pedem demissão não da empresa, mas eles saem para se preservar por conta da liderança. Isso acaba impactando também na retenção das pessoas nas empresas. Eu sustento o que a Maria Rita acabou de falar e vou procurar dar números a isso, né? É um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Tudo que a gente tem falado aqui não é Brasil apenas. Você pode atribuir aí com pesquisas feitas por grandes escolas de negócios, institutos especializados, entre 60% e 70% das posições das pessoas que decidem sair de uma empresa o fazem não porque estão saindo da empresa, elas estão demitindo, entre aspas, o líder. O que quer dizer isso? O líder é a empresa perante a equipe. Exato. Se ele está na empresa e ele é hostil, abrasivo, rude, ele é delegado pela empresa para fazer aquilo. Aí alguém pode dizer, não, mas ele está fazendo isso porque ele é assim.
calma lá. Se ele está aqui dentro, debaixo do teto, e está exercendo o papel, ele está aqui dentro porque a administração permite. Ele não invadiu aquele espaço empresarial, Sim. sentou-se em uma cadeira, ocupou uma posição, assume uma equipe e ninguém Exatamente. sabe disso. Então ele representa a empresa, ele fala em nome da empresa. Se ele permanece fazendo isso por uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ele fala a linguagem da empresa dentro daquela organização. Então, quando a pessoa... Ele replica, né? Ele replica, exatamente. No mínimo o que é permitido a ele. Se não é estimulado, é permitido. Então, quando esses 60%, 70% de demitidos, autodemitidos, eles estão demitindo a empresa na pessoa daquele chefe. A gente sabe, por exemplo, que as empresas de tecnologia disputam ali os profissionais com o mundo todo, né? Isso já era possível Sim. antes, mas eu acho que a partir da pandemia teve um empoderamento, né, desses profissionais. Enfim, queria saber o que vocês veem assim de mudança no pós-pandemia que contribuiu também para essa situação atual. A pandemia ela trouxe uma realidade que eu considero assustadora. Da minha parte, trabalhando com comportamento e emoção, as pessoas descobriram que tinha uma casa, tinha filho, tinha esposa, tinha marido, tinha animal. E em alguns momentos tinha sossego para trabalhar, né? Não foi assim, não foi um fenômeno que assolou da mesma forma todas as pessoas. Muitas pessoas se descobriram confortáveis em ficar em casa, em trabalhar em casa. Outras, no entanto, elas se sentiram extremamente aprisionadas naquela realidade, porque é uma realidade que ela não entrava em contato. Se você me fala da perspectiva da tecnologia, foi um reforçamento para haver um enfrentamento com as empresas que tinham a sua estrutura, a prática parecida com a prática escravagista. Ele está aqui debaixo do meu olho, eu consigo vigiar. Então, houve esse enfrentamento entre o colaborador e o líder. Quando a pandemia é mitigada, ele volta para a empresa, ele já olha e fala assim, mas eu não preciso ficar aqui o tempo todo, porque o meu trabalho eu consigo fazer da minha casa. Então, eu não quero voltar para cá. Tem uma epifania aí Exatamente. de ver que dá para ser de outro jeito. Exatamente. E também o trabalho por aplicativo, Sim, né? sim. Essas Sim. outras formas. Né? E aí, as empresas precisaram urgentemente reformular todo o desenho, a arquitetura. Como que eu vou fazer isso a partir de agora? Se eu entendo que aquele setor não precisa vir para cá, a área de contabilidade foi assim. Muitas empresas que eu lecionei na época do Sebrae, com o projeto Contabilizando Sucesso, muitos empresários da área da contabilidade colocaram suas equipes todas home office e pronto, reduziu o custo sobremaneira e todo mundo continuou operando das suas casas. Né? Então eu penso que essa realidade também ela foi transgressora para a empresa que precisou raciocinar. E aquele líder que funcionava com chicote, ele já não tinha mais a quem atingir. Como é que eu vou vigiar agora as pessoas? Muitas empresas que eu prestei serviços, elas preferiram manter presencialmente funções que não precisavam operar presencialmente, justamente por entender que a pessoa não trabalhava aqui direito, vai trabalhar da casa dela direito? Não, ela tem que vir aqui para eu ver que ela está trabalhando. Isso foi decisivo, é um confronto que a empresa tem com a nova realidade, né? Uma nova moda para funcionar. Tem tudo isso aí que a Maria Rita trouxe muito bem. Eu acrescentaria a essa situação o day after. O que seria isso? Se na pandemia houve essa eclosão de possibilidades tecnológicas de poder trabalhar não só de casa, mas não só o home office, mas o anywhere, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, efetivamente, mudou bastante a mentalidade de ver assim, você não precisa estar restrito a um ambiente físico. Você pode reduzir custos de estrutura, aluguéis, impostos, enfim. Por outro lado, no day after, o que aconteceu? Houve uma desagregação
no aspecto cultural, espírito de time, espírito de corpo. Você passa a viver a sua vida. Você não participa mais da interação no dia a dia como estamos aqui. Por que nós não estamos fazendo podcast de casa? É possível. Totalmente. Mas ainda tem a sua relevância. A minha leitura nesse quesito seria, não é nem só ficar físico, nem é só ficar remoto. Tem o aumento das possibilidades que aconteceu. No caso, na época eu vivi de forma diferente do que a Maria Rita falou. Eu não deixei de trabalhar nenhum dia da pandemia presencial. Eu exerci uma posição de liderança na organização, era diretor de RH da empresa, 45 mil empregados no Brasil inteiro. Então, nós cuidamos efetivamente de 45 mil pessoas. Vacinas a cada 90, 120 dias, higienização. Tudo isso foi acontecendo porque era varejo e essas pessoas, o lado digital deu um salto enorme no atendimento delivery e o lado de lojas atendia ao mercado que precisava de todo tipo de solução. Então, nós trabalhamos todos os dias. E também foi possível. Tive Covid? Tive Covid, mas não foi porque estava ali junto, porque aconteceu. A gente tem de um lado, assim, também, profissionais reclamando da atratividade das vagas. Sim. E tem, de outro lado, também empresários falando da questão dos benefícios do governo, né? Sim. Queria saber a opinião de vocês a respeito das duas questões, né? Com relação à atratividade, essa área de recrutamento e seleção deixa isso bem claro para a gente, né? Existem as profissões que pensam e existem as profissões que fazem. Pensam e fazem. As operacionais, as técnicas e as estratégicas. As operacionais, na nossa realidade, elas não são, em via de regra, bem remuneradas. Porque aqui, eu não sei se você concorda comigo, na nossa realidade, adotou-se o menu. O que a empresa pode fazer para beneficiar o colaborador com aquela cartela de benefícios, creche, bolsa para especialização, graduação. Então, preferiu-se adotar o menu como um salário indireto do que refinar, melhorar o poder de compra do empregado. E quando ele consegue, por conta dessa realidade que hoje nos abraça, que é trabalhar virtualmente, eles descobriram que podem ganhar mais fazendo menos. Então, isso dificulta muito levar uma pessoa para uma empresa para trabalhar 8 horas, para estabelecer as relações, né? Porque o José Mauro fala assim, nem tanto nem tão pouco. Hoje a maioria das empresas adota o sistema híbrido. Então, essa é uma questão. A questão do auxílio, ela é uma realidade no nosso país. Eu, Maria Rita, quero entender que o auxílio, ele beneficia as famílias que precisam. Mas não é isso que acontece. Nem sempre é isso que acontece. Não é. Elas auxiliam pessoas que jamais entrariam numa faculdade. Elas auxiliam pessoas que jamais teriam alimentação adequada. Elas auxiliam pessoas que não têm um teto de qualidade seguro. Porque quando a gente fala de um tema, nós precisamos entender saúde, segurança, respeito ao cidadão, tantas coisas que são envolvidas que a gente não pode colocar tudo isso naquela visão de foco. Não dá, você precisa considerar todo o contexto. Eu venho de uma época, eu acho que o José Mauro também vai lembrar disso, que quando alguém com o poder de desenhar uma política pública falava assim, vamos treinar pessoas, porque essa frase você escutou e eu escutei desde sempre. Não temos pessoas qualificadas. O que eu acho assim, ok,
Você tinha Aracruz, que trabalhava com celulose, antes era o carvão, depois você teve a Conexus lá, em Barra do Riacho, e depois chega a Jurong, que é estaleira, e ninguém sabe trabalhar com estaleira aqui. Aí manda o povo para Singapura para ser educado nessa... Ok. Então você está mudando a qualificação, mas a qualificação existe. Ela pode não ser adequada, ok? Então o benefício, ele... Quando aplicado à pessoa que precisa de verdade, ele favorece a pessoa. Mas, quando o benefício é utilizado como uma forma de manter o conforto, de não ir para campo trabalhar, isso prejudica a empresa. Porque eu já ouvi, não sei se você já ouviu, José Mauro, a pessoa fala assim, então, você assina a minha carteira daqui a 3 meses que eu estou recebendo o seguro-desemprego? Sim. E aí, se o empresário concordar, ele pode sofrer um processo trabalhista, porque aquilo é considerado lesar a união. E aí você precisa viver com essas questões que são altamente paradoxais. Eu quero que ela trabalhe para mim, eu quero assinar a carteira. Eu quero que ela assine, eu quero assinar a carteira dela. Mas ela me disse para esperar porque ela está recebendo benefício. E aí, como é que você faz para negociar com essa pessoa? Eu sempre recomendo a meus clientes, não contrate. Não contrate. Porque você vai transgredir uma lei e depois o prejudicado vai ser você. Você é um alvo muito maior do que o Claro indivíduo, que sim, né? claro que sim. Né? Então, assim, eu entendo a sua pergunta. Ela precisa ser respondida com muito cuidado, mas que o benefício pode, hipoteticamente falando, ele pode prejudicar a atratividade do cargo e do desejo do trabalhador para trabalhar? Sim, pode. Na minha visão. E na sua? Concordo, de novo, com a Maria Rita. O que eu volto lá àquele argumento do início, a polarização que existe no nosso país hoje faz com que os que defendem o benefício fiquem cegos para o alcance dessa questão que a Maria Rita mencionou. É bom, mas veja corretamente o alcance. A outra parte, o lado oposto, diz o benefício prejudica o mercado, porque quem recebe se acomoda e não quer trabalhar. Os dois ficam encastelados uns contra os outros e a minha leitura, entendendo essa dinâmica, a questão que eu coloco que para mim não está clara nessa situação toda é que contrapartida é exigida do trabalhador ou do recebedor da bolsa, no sentido de que ele, dentro das características dele, está desempregado, está recebendo algum auxílio, de que existe nele a intenção de ir em busca de uma mudança de quadro pessoal. Eu estou desempregado, estou na penúria, estou carente, estou necessitado, preciso de uma ajuda. O governo propicia, está perfeito. Agora, eu fui em busca de uma solução, exemplo, eu procurei um Senai, um Senac, uma escola técnica, um curso, um ofício. Ou ler o seu livro? Ou ler o meu livro, seja o que for, eu fui buscar porque o que se vê, e aí de novo tem toda uma névoa em torno desse assunto, a dificuldade nossa de trabalhar a vertente mais analítica, qual é a contrapartida que é exigida do profissional, da pessoa? No Bolsa Família a gente tem a questão, né, de que os filhos têm que estar na escola e tudo mais. Só para a gente trazer um pouquinho de dados aqui, né, porque é importante, mais importante, eu peguei aqui dados da FGV que falam que 60,68% dos beneficiários de 2014 deixaram o programa até 2025. Então, né, é importante a gente reconhecer também que permite, né, essa mobilidade social. E estudos aqui de fontes como IPEA, FGV, enfim, apontaram que a evidência mais consistente, assim, sobre o programa é que aumenta o poder mínimo de barganha, né, dos trabalhadores mais pobres e reduz a pressão para aceitar empregos extremamente precários. Agora, eu queria saber o seguinte, existe um descompasso entre a qualificação e as vagas no mercado? Porque
a gente, em algum momento, estava falando que a gente estava exportando talentos, né? Hoje existe um descompasso entre o que as universidades formam e o que o mercado precisa. Como que vocês veem isso? E para a gente partir para a próxima pergunta, que é: quando uma empresa contrata mal, quem realmente paga essa conta? Vamos lá, vou tomar a frente dessa Vai lá. pergunta. Existe um descompasso enorme, crescente velozmente. Por quê? Isso não é de agora. Isso pode estar evidente porque essa temática está na mesa. Eu me formei em 82. Já naquela época existia um descompasso. Exemplo, naquela época estava sendo implantado o que é hoje a ArcelorMittal, na época CST, não tinha ninguém da área. Eu fui o primeiro estagiário de engenharia do Espírito Santo na CST da época. Todos os engenheiros, todos, eram japoneses, italianos, mineiros, paulistas, cariocas, quitais. Era um descompasso. Quando houve Aracruz Celulose, mesmo cenário. Quando foi o Tubarão, a mesma coisa. Dizer hoje que temos um descompasso porque a IA, ou seja o que for, o mercado de trabalho vai num ritmo onde a formação acadêmica vai normalmente muito atrás. Todos nós que estamos no ambiente corporativo já ouvimos falar, lemos numa revista especializada, num periódico especializado, de que em 2030, ou seja, amanhã, 40% a 60% dos empregos que existirão daqui a 4 anos não existem hoje. Sim. A profissão mais bem remunerada no Brasil hoje não existia há 1 ano e meio, que é um engenheiro de prompt e em torno disso. Olha bem, você fez uma escola de 4 anos, eu fiz uma de 5, você de 4. Eu fui de 5 também. Imagina você fazer um curso de 4 anos que na metade o que você estudou já não serve mais. A caducidade a obsolescência do conhecimento é muito veloz. Sim. Então, colocar a questão só apoiada na formação acadêmica de faculdade, a gente deixa de lado. É ingênua. É limitada, é correta, porém limitada. Sim. Onde estão as escolas técnicas, a formação técnica, a formação complementar, a autoformação cada vez mais necessária e que tem crescido muito os cursos de finais de semana, imersões durante a semana, as lives. Eu perdi a conta de quantas horas eu dediquei nos últimos 3 anos, desde que eu saí do mundo corporativo, em que eu dedico leitura, imersão, cursos de final de semana, lives e workshops gratuitos ou pagas, Sim. cursos que eu compro e estudo sozinho. Como é que você explica isso, para não absorver todo o tempo? Existe esse descompasso, sim, e é crescente. E a velocidade da IA, que está acontecendo há 2 anos, 3 anos, mal, vai tornar isso muito mais explícito. Perfeito. E se não tiver decisão do profissional de corrigir, não vai ter faculdade que dê conta. Quando uma empresa contrata mal, quem paga essa conta? E o que é pior? É ficar sem um funcionário ou contratar errado? Então, eu sou bastante radical nesse sentido. Quem paga a conta é a empresa. Porque ela admite, tem um custo altíssimo para admitir. Ela roda ali 3 meses com a pessoa, ela tem o tempo de orientação daquela pessoa e a pessoa ou sai ou ela é demitida. Então, os 3, 4 meses que a pessoa ficou na empresa, quem está pagando é a empresa, porque ela paga o salário mais 100% de tributos, ok? A pessoa, ela sai. Não, vamos dizer que ela pediu demissão ou que ela foi dispensada. Então, a pessoa investiu um tempo, né, e que não vai ser aplicado na vida dela. Então, na minha visão, quem paga é a empresa. Essa conta para mim está clara, né? E quando você pergunta, é melhor ficar sem funcionário ou ficar com uma pessoa que não está produzindo aquilo que se espera dela ou realizando o trabalho que ela precisa realizar?
Na minha visão, Maria Rita, eu prefiro que a pessoa não esteja no lugar, porque a pessoa no lugar, dependendo da postura, do comportamento dela, ela alicia outras pessoas e aí desgoverna o setor. Uhum. Eu acrescentaria aí, Maria Rita, eu concordo que a empresa é prejudicada enormemente, mas eu acrescentaria, me permitiria, Fica à vontade. Maria Rita, no seguinte sentido: a equipe perde. Sim. Por quê? Sobrecarga, né? Imagina que esse cidadão que entrou é o chefe da área. Uhum. Ele provoca um desarranjo de confiança, motivação, descrença na organização. Caramba, podia ter me promovido, contratar um cara de fora. Sim. Essa empresa não é legal para eu ficar aqui, vou aproveitar e vou embora. Uhum. Primeiro ponto. Então a empresa perdeu, a equipe perdeu, o profissional que entrou e saiu perde muito. Uhum. É muito comum, Maria Rita, ver Sim, isso sim, sim. nos ambientes em que anda provavelmente, de ver assim, quando o RH está recrutando lá, e eu fui de RH há 15 anos, você olha assim, a Verônica já passou por 5 empresas nos últimos 3 anos. Por que motivo ela ficaria aqui comigo muito tempo? Uhum. Vou deixar de tomar uma decisão por alguém que eu acredito, de promover alguém para dar o lugar para ela, ela vai ficar aqui 1 ano, vai absorver tudo que tem de bom aqui e vai embora. Vou pensar melhor. Terceiro ponto. E romanticamente até que seja, quem perde no final é o cliente. Uhum. Porque ele não recebeu aquilo que foi prometido de alguma forma. Você comprou um apartamento que não foi entregue na hora, Sim. você comprou um serviço que não foi entregue porque o profissional entrou e saiu, um contrato que foi feito com Maria Rita, agora é a Verônica que está entregando. Você vê isso a todo instante. Sim. Ah, não é mais, vem aqui, fulano saiu, mas deixa comigo. Existe uma paralisia no mercado, uma paralisia por causa invisível, e que eu tive me atualizando nos últimos dias, o turnover no Brasil está em 60%, 70%. O Brasil hoje tem o maior turnover do mundo. Altíssimo. Do mundo. Quase 70% ao ano da mão de obra em todos os níveis. Que a gente chama de É rotatividade, rotatividade, né? exatamente. Mas você lembra, José Mauro, que final da década de 80 para 90, nós fomos capturados, sequestrados por aquela frase de precisamos de sangue novo na empresa? Sim. E que depois, na década de 90, os currículos interessantes eram aqueles que as pessoas tinham passado por mais empresas? Olha só como que as coisas vão mudando, né? Porque até quando eu tinha 15, 21 anos, bacana era você trabalhar numa empresa 15, 20 anos. Eu tinha orgulho de falar, trabalhei 10 anos na empresa tal. Não, depois de 90, isso já foi se modificando. E aí, você pergunta a um jovem na entrevista hoje, por que você mudou tanto de empresa? Ah, porque não ia ter crescimento, então eu saí. Uhum. Quais são os erros que os empreendedores mais cometem na hora de contratar? Acaba que o RH, ele é a porta de entrada da empresa. Aí depois vem a segurança, né, medicina e segurança do trabalho, e o futuro empregado, ele passa por esse filtro. Erros que eu acho terrível. Não falar o salário da pessoa de imediato, no telefone. Na vaga também, né? Não precisa esperar a pessoa ir para a 7ª entrevista. Fala logo, a condição que nós te damos é essa, o salário é esse. Você concorda em vir para a entrevista? Então, eu considero um erro. Né? Prometer alguma coisa que não pode cumprir de verdade. Não apresentar, não fazer uma conciliação entre o perfil de quem está ingressando com o perfil de quem está. Porque, geralmente, eu fui fazer uma palestra lá na FUCAP, com a Petrobras, e tinha a nova geração e a velha geração. Pessoas com 30 anos de Petrobras, pessoas ingressando. Conflito de gerações. O que é conflito de gerações? Contexto, texto e pretexto. A pessoa não entende o que o outro fala, porque o repertório daquele de 30 anos é diferente do de 20, o jovem formado, recém-formado. Então, tem coisas que são perfeitamente passíveis de correção, mas que geralmente quem está à frente não considera. Né? E uma outra coisa, acreditar no que a pessoa fala.
Porque na entrevista eu falo o que o outro quer ouvir. Então é preciso pesquisar e nós temos hoje milhões de ferramentas à disposição para a gente pesquisar. Inclusive, pessoal, no episódio 5 do Acelera Empreendedor tem umas dicas incríveis de inteligência artificial, tá? Se não viu, confere lá. Então a pessoa precisa entender como funciona aquele sujeito e como ele vai funcionar na empresa. Porque hoje nós temos todo esse aparato para poder pesquisar. Né? Então, eu entendo assim, tendo transparência, tendo objetividade e assertividade no processo seletivo, e você apurando se aquela pessoa vai se adaptar bem, porque uma coisa que me incomoda muito é isso. A empresa quer que o sujeito fique muito tempo. Mas no dia que a empresa decide demitir, ela simplesmente não pergunta assim, poxa, será que esse rapaz está organizado para ser demitido? Então eu fico muito encalacrada nessa situação de, caramba, a empresa quer ficar muito tempo com ele e ele não está disponível. Mas quando a empresa precisa demitir por algum motivo, ela simplesmente ela tira a pessoa. Sim. Que são questões paradoxais que a gente fica se batendo ali no RH. Permanente. Né? O que eu acrescentaria, Verônica, a tudo isso aí que a Maria Rita já trouxe, por que acontece essa questão no recrutamento, o que eu acrescento? Primeiro, não definir muito bem o que você quer para a posição. Tem um nome bonito de job description. Sim. Enfim, definir, olha, essa cadeira desenvolve essas atividades com essas competências, tem essas perspectivas com essa remuneração. Muito bem. Vou a campo, o carinha de RH interno ou externo que vai buscar, ele precisa saber o que ele está buscando. Já vivi muita experiência, passei por processos, milhares de processos seletivos, literalmente, em que muitas vezes o contratante, entre aspas, da área, o gerente de tal área, ele quer alguém que resolva o problema da área. Mas o que você... Ele é para fazer o quê? Ele é um analista disso ou daquilo? Ele é um coordenador de tal coisa ou de outra coisa? É muito comum encontrar essa imprecisão. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí vou falar uma coisa aqui como pessoa de RH, que quem está me ouvindo que é de RH vai ficar bravo. A decisão mais errada que tem de contratar é deixar que o RH seja o contratante. E aí? A Maria... Ele não está errado, não. Você não está errado, não. Vou dizer por quê. Você precisa passar por uma entrevista técnica. Não é. Vou ele dizer tá por quê. Porque não é demérito para o RH. Não, porque você tá quem está contratando não é o RH. Exatamente. O gerente de tecnologia, o diretor de finanças, Isso mesmo. head de logística, Isso mesmo. ele conhece o detalhe que o cara tenha que saber para ter resultado naquela função. O cara de RH é um profissional de captura de mercado, identificar quais são os profissionais mais adequados. Ele é um que usa a palavra bonita do hunting, que vai buscar no mercado. Ele cuida do processo. A decisão exatamente. é de quem vai conviver com a pessoa. As melhores práticas de mercado hoje, eu mencionaria do Google, da Amazon, Microsoft, entre outros, que você acha literatura aí em qualquer boa livraria. Existem lugares, como o Google, por exemplo, que o RH nem participa do processo seletivo, por estranho que pareça. Quem desenvolve todas as etapas, 5, 6, 7, 8 entrevistas, como é o caso do Google, é o cliente interno. Exemplo, quem contrata, faz a entrevista do cara de tecnologia é o cara do comercial, da logística, da área financeira, porque ele é que compra o defeito que esse cara de tecnologia produziu no processo. E o detalhe, quando todo mundo aprova, tem um comitê fora do processo seletivo que lê os laudos e vê se está alinhado. E ver se está alinhado. Tem coerência. Agora a pressa na hora de contratar. Qual que é o horário, ou qual que é o momento ideal para contratar? É quando você está precisando ou quando você não precisa? É igual a fazer supermercado e comprar roupa. O ideal é você comprar quando você não precisa. Sem pressa, porque a pressa, ela massacra qualquer coisa. A pressa é amiga próxima da imperfeição. Agora, gente, falando de pequenos negócios, o estado emocional do empreendedor também pode resultar em más contratações? Preciso produzir. Sim.
Eu tenho um aprendizado disso, Maria Rita, Verônica, que é assim, quando você está precisado, você está com a guarda baixa. É. Então, você, pequeno empresário, principalmente médio empresário, eu tenho alguns mentorados, clientes que me deparo com isso com frequência, em que você tem determinada situação, seja porque o seu negócio cresceu demais rápido, seja porque quem fazia saiu, enfim. Sim. E aí você se torna precisado. Você baixa a guarda, você tem um cliente ali fora querendo comprar, tem uma oportunidade para explorar e você não tem quem faça. Você está precisado. O que você faz? Você compra aquele cara que falou o que você quer ouvir. Sim. Você contou uma história bonita. Você baixa a régua. Baixa a régua, uma semana depois você tem problema. Baixa a régua. Então, o melhor problema para fechar, Verônica, é quando você não precisa. Você está... Todo encontro seu, numa entrevista, numa negociação, toda conversa sua é uma entrevista. Isso mesmo. Agora, é melhor você contratar de fora ou buscar dentro da empresa? Eu gosto sempre de começar de dentro. Eu sempre recomendo para as empresas que eu trabalho que elas façam recrutamento interno. Se não encontrar pessoas ali devidamente habilitadas para a vaga, que elas procurem fora. Mas eu sempre recomendo começar de dentro. De dentro é muito mais tranquilo, porque você observa a pessoa no cotidiano, você sabe quem está comprometido com a empresa, quem está engajado com a cultura da empresa, com os objetivos da empresa, com a visão de negócio, então fica muito mais tranquilo. Aí depois você procura fora. Porque quando você mistura o recrutamento com pessoas de dentro e de fora, acaba criando um conflito. Tem desalinhamento. Tem a prática, Maria Rita, você deve conhecer, que é chamada... A RH tem um monte de palavra bonita, né? Como eu vim de outros ambientes, eu sempre fiquei muito impressionado com a capacidade criativa Então, existe a metodologia chamada Buy, Borrow, Develop. O que é isso? O buy é você contratar de fora, que a gente, quando fala em recrutar, é contratar de fora do mercado. O borrow, emprestado, é você pegar, a empresa tem mais de uma unidade de negócio, ver se tem algum talento em outra unidade de negócio, ver a adequação e traz para cá. E o develop é isso daí, é você continuamente estar desenvolvendo a sua equipe de forma que precisou de uma vaga, primeira etapa, tem dentro de casa, eu tenho um banco de talentos internos mapeado, nominado, avaliado, atualizado, traz para cá. Fez a avaliação, não deu. Unidade de negócio, tem alguém assim, dessa forma? Traz para cá. Venceu essas etapas, não teve solução, aí vai ao mercado. Perfeito. Agora eu queria que vocês deixassem uma dica prática, por exemplo, para um pequeno dono de loja que está com dificuldade de contratar um profissional. Quando ele tiver com a equipe dele completa, como que ele faz para fazer esse mapeamento e já identificando quem ele pode chamar? O que é treinável, é treinável. Exemplo, você vai treinar em IA, você vai treinar em financeiro, você vai treinar no processo. Agora, tem uma coisa que você nunca deve abrir mão. Caráter, atitude, valores. E valores, eu digo, familiares, pessoais, religiosos, sociais, enfim. Eu dou um exemplo, sendo breve, em que eu tive um profissional que era, assim, padrão internacional. Em um ano eu tive que demitir em circunstâncias muito extremas. É muito conhecido no ambiente de RH a seguinte expressão: você contrata pela competência e demite pela atitude, pelo comportamento. Então, nunca fique com a vaga aberta, como a Maria Rita falou, mas nunca jamais contrate se a atitude não é correta, se o caráter não é o correto, porque o caráter você não vai ter tempo de corrigir lá, a fazer o que os pais não fizeram, por exemplo. Agora, treinar,
você pode treinar, você paga um bom curso, você ajuda. Por exemplo, eu sou dona de uma loja e preciso contratar uma funcionária. Minha equipe está completa agora. Como que esse empreendedor faz para já identificar quem ele pode contratar e onde que ele busca? Quando as grandes empresas vieram para cá, elas iam nas escolas técnicas. Uhum. Então, você pode parcerizar com escolas técnicas. No caso do Senac, que é o comércio. Uhum. Com o comércio, e você pode procurar nesses lugares pessoas que passaram por treinamentos lá e convocar para trabalhar. Outro, Escolas, adicionando faculdades. isso, onde a Maria Rita também já trouxe, que eu iria falar. Eu usei muitos anos, situações como o seguinte. Existem serviços tais como Cine. Uhum. Serviços como algumas prefeituras têm os seus equivalentes a Cines. Uhum. Fiz isso anos, Uhum. de ter um processo seletivo em ambientes como, por exemplo, Páscoa, Natal, Dia das Mães, que você precisa eventualmente CDL também. CDL, em que você tem pessoas que, por estarem ali, Sim. é porque foram se inscrever. As pessoas são únicas. O que é realmente valorizar gente, valorizar as pessoas? Porque a gente ouve muitas empresas falando, né? A gente valoriza as pessoas. Só que cada pessoa se sente valorizada de uma forma. Então, eu queria entender É com como a vocês. felicidade, né? Cada um tem um jeito de ser feliz. A palavra respeito, ela agrega muito do que é valor, né? Sabendo que a pessoa pode ser respeitada na empresa, ela pode ser considerada, ela pode ser reconhecida quando a empresa abre um canal de desenvolvimento para ela, como o José Mauro falou, né? Então, o que seria valorizar, dar lugar para a pessoa ser vista no que ela traz de competência. Competência é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. O chá, basicão lá da década de 70, 80. Na minha visão é isso, é valorizar, é dar o lugar devido. É como honrar. Você não precisa amar uma pessoa, mas se você honra a pessoa, você dá o devido lugar a ela. Na minha visão é assim. Eu concordo. O que trazendo para a nova geração e que pode estar nos assistindo em algum momento, além de tudo que a Maria Rita já trouxe do chá, é a questão do desafio, né? As novas gerações nos últimos anos, isso foi medido aí por escolas como Harvard, entre outras, com pesquisas, estatísticas. As gerações atuais não são nada diferente da minha, da Maria Rita, da sua, em que os nomes mudam, as frases se ajustam, mas no fundo é assim: eu quero ser ouvido, eu tenho ideias. Quero ser visto. Naquele mundinho que eu transito, eu tenho ideia para melhorar a limpeza do lugar, de fazer essa peça ser fabricada mais rápida, desse trajeto do veículo ser feito com menos tempo. E no mundo existe tanta solução aí de todo tipo, e adicionado pela IA, por exemplo, aplicativos por aí, em que você pode capturar a ideia de pessoas da sua empresa com muita facilidade e fazer essas ideias andarem pela empresa para cima, para baixo e para o lado, fazendo a empresa trazer um valor gigante sem muita confusão e conseguir resultados fantásticos. Comum, empresas engajadas têm um resultado 20% maior do que uma empresa igual, sem engajamento. Para pensar uma empresa que levou 10 anos para chegar onde está, e por um mecanismo, por um modelo de gestão de aumentar 20% a produtividade, você aumentar a sua capacidade em 20%, sem aumentar uma parede, uma máquina, ninguém no time. Você citou a Google. Google é uma empresa que tem um projeto chamado Aristóteles, que ele viabiliza bastante o bem-estar dos funcionários e uma liderança assertiva. E aí aumenta o retorno deles. Como que vocês avaliam o empresário que tem medo de contratar alguém melhor que ele? Eu já vi gestores de áreas terem medo de contratar e, vou usar a palavra que o José Mauro usou, e deixa a pessoa na neblina, na névoa lá, para a pessoa não ser vista. Só que quem tem brilho, brilha até debaixo de uma lona. Não adianta esconder. Né? Eu não tenho aqui, eu já conheci donos de empresa, vaidosos,
Já conheci toda sorte de dono de empresa. Uhum. Mas não lembro de ter conhecido alguém com medo Uhum. de Uhum. ter um empregado Uhum. mais brilhante do que ele, porque ele se coloca na posição de eu que fundei esse negócio aqui. Uhum. Mas já vi gestores, coordenadores, supervisores, isso sim, com medo de contratar alguém que tirasse parte do brilho dele, isso sim. Eu já vi, Já viu o não sei dono? se infelizmente já vi dono, empreendedor, Aham. empresário, executivo, gerente, coordenador, nessa situação. Eu já me vi nessa situação, ao Sim. contrário, né, de Tá. ver alguém teto baixo, Tá. né? Tem, usando metáforas, o capixaba gosta muito de metáfora, é chamada árvore frondosa. Sabe o que é? Conhece essa expressão? Não. Árvore frondosa, embaixo não nasce nada, né? Não nasce nem capim. Sim. Então é aquela árvore assim que ocupa todo o espaço, aspira todo o ar do ambiente e nada naquele ambiente cresce. Nossa, então eu sou abençoada, porque Quando na verdade isso é treinamento, isso é Sim. maturidade, isso é desenvolvimento pessoal, de ver assim. E se eu pudesse ter 100% do meu time melhor que eu? Com menos É eu o ideal, trabalharia, Né? é o com ideal. menos eu precisaria pensar. Eu ia pensar menos nos problemas. Espera aí, Uhum. talvez você nem tivesse Nem tivesse. problemas. Claro. Ou você teria bons problemas. Sim. Você ia ter muito mais venda do que é capaz de fazer. Sim. Ia ter que Muito fazer mais muito cliente mais satisfeito. entregas, muito maiores do que você é capaz de entregar. Não é tão pueril, Sim, trivial sim, esse sim, sim, negócio. né, não? Mas é um aprendizado a ser feito. Tá? Perfeito. O funcionário está na empresa e começou a trabalhar. Como que eu faço para reter esse talento dentro da empresa? Você procura fazer uma contratação adequada, conforme foi dito aqui, né? Ter cuidado com o perfil, ter cuidado com o alinhamento entre chefia e contratante e contratado, e oferecer um espaço para ele onde ele se sinta confortável para exercer o papel para o qual ele foi contratado. Então, eu vou contratar uma pessoa que vai usar um computador, ele precisa ter uma mesa com um computador, concorda? Sim, Porque com tem certeza. empresas que contratam, mas não tem a tal da mesa com computador para a pessoa trabalhar. Você está contratando uma pessoa que vai trabalhar em uma equipe que vai ser liderada por fulano de tal, então fulano de tal, a prioristicamente, ele precisaria ter talentos para Gerir. liderar aquela equipe. Uhum. Né? Você fala assim, olha, minha sala não tem porta, pode entrar e dar opinião, e dar suas ideias e tal. Então, a pessoa vai lá, dá a ideia, ele fala assim, agora não. Então, se você promete e não cumpre o basicão do que você contratualizou, a pessoa não se sente nem um pouco determinada a ficar na empresa. Uhum. Porque hoje as pessoas que trabalham muito bem, Verônica, as pessoas que são talentosas, elas não ficam aonde elas não têm o justo acordo cumprido. Elas não ficam. Independente se está escrito ou não. Né? Mas falando assim da questão de salário, propósito, Sim. crescimento, plano de carreira, o que mais retém? O que eu diria, Verônica, o mais comum, embora pouco visto, compreendido, normalmente o primeiro lugar, pelo menos em equipes de bom desempenho para cima, o primeiro lugar de motivo de desligamento é eu não me vejo crescendo aqui, não tenho desafio, não tenho desenvolvimento, meu chefe sabe menos do que eu, não tem um ambiente saudável, primeiro motivo. Segundo motivo, remuneração. Aí cabe um mundo de coisas. É o que a Maria Rita falou, por exemplo, não me disseram lá atrás que eu ia ganhar 8, eu achava que ia ganhar 12, estou defasado, mas como eu estava precisado naquela época, eu, trabalhador, eu entrei aqui, mas não estou satisfeito agora que estão me exigindo acima do que eu pensei. Segundo. Terceiro lugar, o chefe. Falamos disso também. Meu chefe é alguém ríspido, duro, incompetente. Você usou uma palavra que eu gostei, abrasivo. Abrasivo, rude, rascante. Então, veja bem, você começou lá no processo seletivo
a definir o job description. Vamos tentar botar um timeline. Você definiu bem qual é a função no job description. Você teve um bom processo seletivo, que passou por captar nas fontes mais adequadas, com histórico mais adequado. Tem uma metodologia de entrada boa, um onboard. A pesquisa... Vamos trazer para o português tudo, gente. Tá. O onboard é você colocar a pessoa dentro de casa. Imagina o seguinte, eu já vivi isso que a Maria Rita falou. Na empresa onde eu trabalhava, em algum momento, por 40% de crescimento ao ano, eu contratava a Maria Rita, eu tive isso na minha equipe de RH. Ela não tinha cadeira, não tinha computador, simples assim. Grande empresa, uma das maiores do Brasil. Eu cheguei numa situação de crescer 20%, 30%, 40% ao ano, eu contratava alguém para ganhar uma fortuna. Onde é que eu sento? Bem, vamos almoçar? Simples assim. Então, isso é um onboard. Chegar, acolher, eu vou marcar no dia tal, a tal hora, eu vou te receber na porta da empresa, vou te apresentar aos seus colegas, ao seu chefe, ao seu subordinado, aos seus pares, vou te dar uma semana de treinamento, ambientação, os manuais, os sistemas. Você vai passar uma semana de adaptação aqui, sem nenhuma cobrança, para dar tempo de você se conectar às suas tomadinhas na organização. Existe um livro muito conhecido no mundo corporativo, Os Primeiros 90 Dias. É igual presidente de alguns países. Você tem um acompanhamento, um chamado mentor, tutor, padrinho, alguma coisa desse tipo. Equipe de transição. Equipe de transição. Então, esse movimento, desde a seleção até o acompanhamento dentro de casa, ter um chefe adequado, treinado, uma equipe ajustada, tudo, equipamento, não é conforto, como quem diz, é preguiça. É condições apropriadas para você se desenvolver. Perfeito, pessoal. Passou muito rápido, nosso tempo praticamente acabou, mas eu quero deixar ainda ouvir as considerações finais de vocês. Maria Rita, pode... Eu fiz um stories ontem falando da importância de estudar, mas não por estudar. Estudar para aprender a pensar, amplificar o raciocínio. Vocês viram aqui, ó. O José Mauro trazia uma ideia, eu amplificava. Eu trazia uma ideia, o José Mauro amplificava. Então, esse exercício, ele facilita muito para as pessoas. Nunca nos conversamos antes, né, Pois Maria? é, né? Nem combinamos. Esse exercício, essa prática, ela colabora bastante para as pessoas trabalharem. O nosso país, ele precisa de trabalhadores, porque o nosso país, ele tem um fundamento, uma base riquíssima. Mas precisamos que as pessoas entendam o quanto trabalhar é importante, o quanto gerar renda é importante, porque é isso que banca a grande máquina chamada Estado. Se você trabalha, se eu trabalho, nós estamos remunerando esse universo chamado Estado. Então, nós precisamos trabalhar para que nós possamos um dia alcançar o que eu escutei lá no primário. O Brasil é um país em desenvolvimento e continuamos assim. Mas eu vejo que alguns países nos chamam de subdesenvolvidos. E, sinceramente, com a competência que nós temos, essa criatividade, essa facilidade para gerar soluções, nós precisamos trabalhar mais. José Mauro? Eu quero aproveitar esse momento, Verônica, se você me permitir. Acabamos não falando aí do livro, que eu acho que tem tudo a ver. Maria Rita acabou de falar sobre um país em desenvolvimento. Então, é uma coisa em gerúndio, que caminha no futuro. O livro Sementes de Futuros, na verdade, é um projeto originalmente voltado para jovens talentosos em ambientes desfavorecidos, que acabou virando um livro. Está em andamento, aí eu tenho feito algumas palestras na Grande Vitória em instituições aí que cuidam de apoio escolar para ambientes vulneráveis. Então, a ideia principal é capacitar os pais ou os cuidadores de jovens, de crianças de 8 adolescentes até 14 anos, no sentido de que essas pessoas ensinem seus filhos a ter esperança. Tem uma palavra, Maria Rita, você que fez um doutorado, deve ter refletido muito, aprendido muita coisa em latim. O sentido que eu adotei para a palavra prosperidade, um pouco diferente do aspecto monetário, é o pró
de a favor, e o ESP de esperança. Isso está no dicionário, é latim. Então, a prosperidade no sentido de ter confiança no futuro, trabalhar a favor do futuro. Mas um futuro não é um futuro nem-nem, não é um futuro polarizado, é um futuro em que eu trabalho pelo meu sonho, pelo meu futuro desejado, eu invisto nele, eu estudo, eu me preparo, eu tomo risco, eu aprendo. Então, esse livro está à venda na Amazon, no digital. Dentro de aproximadamente 30, 45 dias vai sair na versão física. A gente vai colocar o QR Code aqui na tela para quem quiser comprar. E aí o detalhe, toda a renda que está sendo feita, 100% da renda líquida é revertida para o Instituto Ponte, que é uma instituição de grande sucesso no Brasil, não só no Espírito Santo. Está presente em pelo menos 18 estados no Brasil. E com muito prazer eu cedi toda a renda para ajudar na formação desses jovens talentosos em condições desfavoráveis para que, de alguma forma, com o meu tijolinho para fazer essa construção. O Acelera Empreendedor de hoje fica por aqui. Lembrando que nossos episódios são gravados aqui no LACOS, o Laboratório de Comunicação e Mercado dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda para pelo menos 5 pessoas, que é muito importante levar esse conhecimento para mais gente.